que iremos fazer a leitura que fizemos na leitura devocional. Mateus, capítulo 1, versículos 22 e 23. Os irmãos, as irmãs podem permanecer sentados como estão. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O tema da nossa reflexão nesta noite é o seguinte: a presença de Jesus. A presença de Jesus. E nesse primeiro texto que nós lemos aqui, nós podemos dizer a presença corpórea de Deus. A presença corpórea de Deus. Veja o versículo 22, Mateus 1:22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Portanto, todo o plano salvífico, todo o plano da presença corpórea de Deus, não agora de forma espiritual, como se apresentou na sarça ardente, como se apresentou a Adão e Eva, como se apresentou a Abraão, mas agora de forma corpórea, a presença corpórea de Deus. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Agora nós vamos ver Mateus capítulo 18, versículo 20. Mateus capítulo 18, versículo 20. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A presença de Jesus em nossas reuniões pode ser grandes públicos, grande número de pessoas ou pequeno número de pessoas. E aí nós temos Jesus mesmo dizendo: pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Portanto, não temos a menor dúvida de que Jesus está em nosso meio, de forma espiritual. Ele está aqui presente, neste momento, neste culto. Vamos ver João capítulo 20, versículo 26, João, capítulo 20, versículo 26, o que é que diz?
8 dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. A presença de Jesus junto aos discípulos, junto aos apóstolos, depois de ressuscitado. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, nós temos um convite de Jesus. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Portanto, a presença de Jesus em nossas casas, a presença de Jesus em nossas famílias. Agora veja o que é que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Poderíamos dar um exemplo aqui de forma física, com a presença de Jesus, com Zaqueu. Zaqueu, ele queria ver Jesus. Ele não pediu a Jesus para que fosse na casa dele, mas Jesus chegou e disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar, isto é, me hospedar em tua casa. Zaqueu desceu depressa da árvore e foi para a sua casa, e Jesus conversou com ele, e naquele diálogo que Jesus teve com Zaqueu, Zaqueu pôde dizer: se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus disse para ele: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então nós temos aqui o exemplo de Jesus, a presença de Jesus em nossas casas. Agora, em Mateus, capítulo 28, versículo 20, Jesus, ele fez uma promessa para todos os que creem nele, e aqueles que não acreditam também podem ouvir essa promessa e possam aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mateus, capítulo 28, versículo 20, a parte B do versículo. Mateus, capítulo 28, versículo 20, a parte B do versículo. Veja o que é que Jesus diz: e eis que eu estou convosco todos os dias. E veja bem, há traduções que diz o seguinte: eis que eu estarei. Só que estarei é futuro. Mas só que Jesus é Deus. E o que é que ele diz? Eis que eu estou convosco. Presente.
Eis que eu estou convosco todos os dias. Jesus está aqui. Quando a gente sair para casa, Jesus está conosco. Amanhã, quando formos para o trabalho, Jesus está conosco. E se partirmos para a eternidade, estaremos com Jesus para sempre. Eis que eu estou convosco todos os dias. A presença de Jesus não é dia sim, dia não. Não é semana sim, semana não. Não é ano sim, ano não. A presença de Jesus é todos os dias. E ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus está conosco, ocorra o que ocorrer, no bom, no ruim, nas tribulações, nos problemas, nas dificuldades, nas enfermidades. Jesus está conosco. Em nenhum momento ele nos abandona. A pessoa pode até querer abandonar Jesus, mas ele não nos abandona. Ele está conosco. E eis que eu estou convosco todos os dias. E o que foi dito em Mateus 1:23, em concordância com Mateus 28, a parte 20b. Mateus 1:23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, nós estamos aqui convictos de que Deus está conosco todos os momentos da nossa vida, com tribulações ou sem tribulações, em bonança ou na falta. Deus está conosco. A presença de Jesus conosco, a presença de Jesus todos os dias. E por último, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então nós temos a presença de Jesus em nossas vidas, em cada um de nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você perdoa uma pessoa, é Jesus vivendo no seu ser. Quando você ama uma pessoa, é Jesus vivendo no seu ser. Quando você ajuda uma pessoa, é Jesus vivendo no seu ser. Portanto, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, ou tudo que a gente faz, é a presença de Jesus em nossas vidas. Se nós não tivermos Jesus em nossas vidas, nós não perdoamos. Se nós não tivermos Jesus em nossas vidas, nós não amamos. Se nós não tivermos Jesus em nossas vidas, nós não ajudamos os nossos semelhantes.
então a presença de Jesus em nossas vidas. Portanto, nós temos aqui a presença de Jesus de modo geral, a presença corpórea de Deus, a presença de Jesus, a presença corpórea de Deus, Emmanuel, Deus conosco. A presença de Jesus em nossas reuniões. Às vezes, há pessoas que dizem, mas a reunião, o culto, tem um número tão pequeno, como se Jesus não estivesse ali. E o que é que Jesus diz? Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Uma reunião pequena, ou uma reunião de uma multidão. A presença de Jesus, depois de ressuscitado para os apóstolos, o convite de Jesus para aqueles que ainda não têm Jesus em suas famílias, em suas casas, quando ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E quando Jesus entra na nossa casa, o que é que Jesus leva para a nossa casa? Qual é a mala? Quais são os presentes? Quais são as dádivas que Jesus leva para a nossa casa? Primeiro, a salvação, o céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Portanto, quando Jesus entra em uma família, entrou todas as bênçãos celestiais. Todas. Jesus é completo. Então, a pessoa, quando permite que Jesus entre em sua casa, entre em sua família, ele levou todas as bênçãos. Isso não significa que enquanto nós vivermos aqui, nós não teremos problemas. Teremos. E ele diz, João 16, 33. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E por último, a presença de Jesus individualmente. Cada um de nós temos a presença de Jesus e podemos dizer, já estou, e aí podemos dizer no plural, já estamos crucificados com Cristo e vivemos, não mais nós, mas Cristo vive em nós. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, que nesta noite a gente possa ter convicção da presença de Jesus. Aqui na casa de oração, em nossas casas, no trabalho, na escola, no lazer, em qualquer lugar que um cristão se encontre, ali terá a presença de Jesus.